Tudo belezinha? Aliás, nada belezinha para o futebol gaúcho nesse fim de semana, né? Depois do jogo do Internacional ontem, que a gente já falou bastante, o Grêmio numa partida muito ruim. Que jogo ruim! E ainda sem torcida no São Januário, com muito calor, gramado ruim, parecia bola de plástico, né? E o Grêmio não criou absolutamente nada. O pobre do Soares morrendo de fome lá na frente. Bitelo está numa fase... Depois que começaram a falar que o Bitelo poderia sair para a Europa, ele não está jogando mais nada. Era o principal jogador para se aproximar do Soares, criar alguma jogada para o Soares, e nada. O Ferreirinha saiu jogando, né, pela primeira vez e também não mostrou absolutamente nada. E o Grêmio não criou no meio também, enfim, foi uma tarde negativa do Grêmio contra o Vasco. Aliás, o Vasco deixou a lanterna, né, com o América Mineiro, saindo na tarde deste domingo lá no São Januário, apesar de não ter a sua torcida, mais uma vez o Vasco, né, punido com as encrencas que aconteceram lá, enfim, o Vasco conseguiu a vitória depois de muito batalhar. Aliás, o Renato anda assistindo muito o Cudê, hein? Jogando contra o Lanterna, empatando, com chances de ganhar o jogo, e aí coloca 3 zagueiros simplesmente no meio do segundo tempo, e na frente de um deles, o Gustavo Martins, aconteceu o gol da equipe do Vasco. Não deu para entender, não deu para entender. Então o Grêmio perdeu o jogo, caiu na tabela para o 5º lugar, vai jogar contra o Fluminense na próxima rodada, próximo domingo, às 4 da tarde, e vamos ver o que acontece. O Grêmio consegue recuperar essa posição aí de vice-líder do Campeonato Brasileiro. O Internacional, a gente já falou bastante, né? Depois do jogo que aconteceu no sábado, empatou no finzinho contra a equipe do Corinthians, e agora o Internacional joga contra o Botafogo, líder absoluto e quase campeão brasileiro, lá no Rio de Janeiro, no próximo fim de semana, sábado às 9 horas da noite. Belezinha, belezinha, um fim de semana ruim para o Campeonato Brasileiro. Bota ruim nisso, e para o futebol gaúcho principalmente. Até a gente vai falando aí sobre a dupla Grenal no começo dessa semana. Acompanhe meus stories aí, que está sempre atualizado com notícias da dupla Grenal. Aquele abraço, boa semana para você. Feito!